E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar do que eu achei de errado nos- na trilogia mais recente de Star Wars, né? Os episódios 7, 8 e 9. E assim, isso é aquilo que eu achei de errado, tá? Assim, se você discorda, pode deixar aí nos comentários, você tem direito à sua opinião sempre. E, e isso não significa necessariamente que eu ache todos os filmes ruins. Assim, eu apenas acho que, diante daquilo que Star Wars ficou abaixo do esperado. Mas, mas vamos lá. Vamos, vamos falar o que eu acho que teve de erro nos últimos filmes. Bom, entrando. E outra coisa, gente. Não vai ter como eu falar do que eu achei que foram os erros sem dar spoilers. Tipo, ok, eu acho que a essa altura a maioria das pessoas já deve ter assistido esses filmes, né? Mas assim, caso você não tenha assistido e não queira tomar spoilers, então tá aqui o aviso de que vai ter spoilers, tá? Assim, então vamos começar. Vamos começar pelo episódio 7. O episódio 7 eu não diria que ele teve necessariamente grandes erros, na verdade. Tipo, na verdade eu gosto bastante do episódio 7, tipo, eu acho um episódio legal, né? E e assim, eu acho que talvez você até possa mencionar uma coisa ou outra de, de a Rey ter aprendido a usar o sabre de luz e aprendido a usar a força muito rápido, assim e tal, isso é meio incoerente, mas assim, isso acontece direto nos filmes, eu acho que não é uma coisa que seja necessariamente ruim, né? E, e assim, qual eu acho que é a questão com o episódio 7? O episódio 7 em si, ele, na verdade, o roteiro do episódio 7 é basicamente o roteiro do episódio 4 com personagens trocados, né? Tipo, então, isso fez assim com que o filme funcionasse. Assim, funcionou pra mim, eu não e por mais que eu prefira ser surpreendido, assim, pela fórmula, assim, eu não ligo de ver uma repetição de fórmula contanto que a repetição dê certo, né? Contanto que dê certo, né? Só que aí o que acontece? Eu acho que o grande problema em si do episódio 7, por mais que seja um episódio que eu goste, foi apenas isso. Não porque foram erros no filme em si, mas porque isso pode ter tornado o restante da saga um tanto previsível para muita gente, né? E aí, a partir daí, começou um monte de teoria, né? E inclusive, por exemplo, se vocês notarem bem, no final do episódio 7 tudo indica que a Rey vai treinar com o Luke naquele lugar isolado lá, né? Tipo, numa ilha isolada. Assim, meio que indicava que no episódio 8 isso aconteceria, né? E ao mesmo tempo que no episódio 5 aconteceu a mesma coisa de, tipo, o Luke treinar com o Mestre Yoda num lugar isolado também, né? Assim, tudo bem, isso treinar treinar num lugar isolado assim é uma coisa que pode acontecer em qualquer filme, mas eu acho que a partir do momento assim que meio que o primeiro filme foi o roteiro do episódio 4 todo e o episódio e o e no episódio 8 acontecia uma coisa do episódio 5, dava para imaginar que todo o restante da trilogia seria basicamente no mesmo formato de roteiro, assim dizendo, né, da trilogia original. E é por isso que as teorias começaram a ficar mais fortes e tudo, eu acho, né?
E aí, tanto é que eu até achava que a Rey seria a filha do Luke, né? E embora não fosse com embora isso não fosse o vilão dizendo que seria o pai dela, que nem foi no episódio 5, né? Tipo, eu até achei que no episódio 8 haveria um momento do Luke dizendo pra ela, eu sou seu pai, assim, sabe? Então, então assim, tipo, isso pode ter tornado o restante da trilogia muito previsível, né? O episódio 7 pode ter tornado o restante da trilogia muito previsível de início. E aí no episódio 8 o que aconteceu? No episódio 8 provou assim que provou assim que não era necessariamente o caso. Só que aí o que acontece? O episódio 8 mudou muito daquilo que todo mundo estava teorizando que ia acontecer. Só que também tem várias coisas estranhas. Então a impressão que ficou pra mim do episódio 8 é que foi uma tentativa assim de mudar, de quebrar todas as expectativas do pessoal, assim para tentar surpreender. Só que com isso foram cometidos alguns erros ao meio do caminho. Então, por exemplo, tipo, todo mundo imaginava que, sei lá, a Rey iria transformar o Kylo Ren, assim, que muita gente teorizava, inclusive, que o Kylo Ren no final iria virar do bem mesmo, só que assim, tipo, ele na verdade iria revelar que era do bem e que tudo aquilo que aconteceu desde o episódio 7 era na verdade um plano dele com o Han Solo, inclusive a parte de matar o Han Solo, né? Teve teoria disso. Aí, por exemplo, no episódio 8 mudaram. Fizeram ele matar o próprio mestre dele e querer assim se tornar o grande vilão da história no final. Tipo, então assim, foi uma questão assim de o episódio 8 teve muita tentativa de quebrar a expectativa e acabou assim fazendo umas coisas que talvez não devesse. Tipo, como por exemplo, eles mataram o Snoke muito cedo, né? Tipo, sem ter aprofundado o personagem direito. E por exemplo, e principalmente isso, aliás, né? Tudo bem, cara, você ter um Luke Skywalker diferente, assim, mais com mais dúvidas, né? Tipo, é uma coisa que eu acho legal. Mas assim, aquilo que originou isso, assim, era uma coisa que aconteceu enquanto ele ainda era, digamos assim, talvez o mesmo Luke de antes, né? E eu acho estranho imaginar isso, porque assim, aquilo que aconteceu que originou isso foi o fato de que o Luke viu o grande poder que tinha surgido no Ben Solo, né? E, e com isso ele ficou com medo do Ben ir pro lado negro e tentou matar ele. E aí, e aí isso fez com que o Ben se tornasse o Kylo Ren, né? Eu acho isso meio estranho, porque eu acho estranho pensar que o Luke assim, tentou matar o sobrinho porque ele poderia ir pro lado do mal, eventualmente, com o poder que ele tinha. Tipo, o mesmo Luke que passou o episódio 6 inteiro tentando convencer o próprio pai, que já era do mal, já tinha feito muita coisa ruim, a voltar pro lado do bem, ao invés de tentar matar o próprio pai. Tipo, então, então assim, e ok, o Luke pode ter feito isso assim por um medo, assim, por ter sido pego de surpresa, assim, com essa ideia e foi meio irresponsável, talvez, mas assim, isso não me desce muito assim, sabe?
E tiveram várias outras mudanças. E, e aí, tipo, quer dizer, tiveram várias outras quebras de expectativa também e tal. Então, assim, a história meio que tomou um rumo totalmente diferente daquilo que se imaginava. Inclusive, eu lembro que esse filme dividiu bem os fãs, né? Tipo, ele dividiu entre os fãs que amaram o filme e odiaram, e os que odiaram o filme, né? Eu fiquei, na verdade, assim, no meio desses. Tipo, eu gostei um pouco, não muito. Tipo, assim, eu gostei um pouco só do episódio 8, né? Eu não achei tudo isso, assim, eu não cheguei a amar o filme que nem muita gente chegou, e nem cheguei a odiar. E aí, depois de tudo isso, depois de todas essas mudanças. Ah, e também vale citar um detalhe, né, mano? Tipo, os personagens principais dessa trilogia, né, a Rey, o Finn e o Poe, tipo, eles são personagens legais, mas assim, eles acabam ficando ofuscados perto dos personagens da trilogia original, né? Tipo, então assim, tipo, acho que eles não se destacam tanto quanto esses personagens, né? É verdade que é muito da questão da nostalgia também, mas mas isso acaba sendo meio uma coisa meio chata, né? Digamos. E, e aí, agora a gente vai pro episódio 9. Assim, no episódio 9 o grande problema, eu acho que não foi o filme em si, tipo... Ah, inclusive no episódio 8 teve uma coisa que eu gostei, assim, que eles introduziram, assim, uma nova forma de usar a força, né? Assim, tipo, que eu achei bem interessante. Tipo, os limites, assim, que o uso da força pode chegar. Assim, que eram assim limites ainda não explorados nos outros filmes. E apesar de eu, e apesar dessa mudança do Luke, eu acho que o episódio 8 assim mostra o Luke meio como assim, como sendo um mestre Jedi tão bom assim quanto ele é conhecido por ser, né? Tipo, tipo assim, acho que faz assim o episódio 8 ele conseguiu fazer jus ao reconhecimento que o Luke tem, digamos assim. Mas, mas tiveram sim várias falhas no episódio 8. Agora, quanto ao episódio 9. O episódio 9 assim, foi uma coisa assim diferente, tipo, eu não diria que teve, eu não sei dizer se teve tantos erros no episódio em si, mas assim, tipo, erros de detalhes assim do filme e tal, mas eu acho que foi um grande erro assim no segmento da história, tipo, porque eu acho que foi eu acho que foi o único que eu realmente achei ruim, tipo, ou pelo menos assim muito abaixo do que eu esperava. Assim, acho que foi talvez o episódio mais fraco da trilogia. E por que que eu achei isso? Porque assim, logo no início eles já começam com aquela introdução assim dizendo que o Darth Sidious voltou, né? O Imperador Palpatine vo, tá, tá vivo ainda, né? Assim, sem dar qualquer indício disso nos filmes anteriores ou qualquer indício de que havia alguém por trás do Snoke, né? Assim, eles meio que jogaram isso do nada, né? E assim ficou muito jogado e tipo, fico,
acho que acabou deixando bem clara a ideia de que no fim das contas, assim, depois das mudanças do episódio 8 eles não estavam exatamente sabendo para onde ir e tiveram que inventar uma coisa assim, tipo, tiveram que inventar assim uma ideia assim meio mirabolante assim para tentar fechar a trilogia, né? Assim, isso foi a sensação que eu fiquei. Tipo, a sensação de que eles realmente não estavam sabendo como iria acabar e tentaram arranjar um jeito, né? Assim, um jeito talvez meio desesperado até. E, e assim, no fim disseram que ele era o avô da Rey, né? E até aí ok, né? Mas, mas assim, eu acho que no fim das contas ele tá vivo, acaba com toda a ideia original da, da profecia do Anakin, por exemplo, né? Tipo, que o Anakin era o escolhido, que o Anakin era o escolhido, aí ele se vira do lado do mal, só que naquilo que só que aí no final ele volta pro lado do bem ao salvar o Luke e no final do episódio 6, né, ele volta pro lado do bem ao salvar o Luke e matar o Imperador. Tipo, a profecia do Anakin, assim, de que ele acabaria com o Sith, né, tipo, meio que se cumpriu. Assim, tipo, não era para ele virar do lado do mal, mas a profecia se cumpriu, né? E assim, isso de fazer a Rey ser a Rey, no fim das contas, acho que disseram que ela era a escolhida, né, no fim, que ela que foi quem acabou com o Sif no final. Assim, isso meio que joga, tipo, isso meio que joga a profecia do Anakin, assim, eles deixaram de lado a profecia do Anakin, assim, no fim, com a profecia estando errada e tal. E tudo bem, assim, tipo, tudo bem, os personagens podem cometer erros, assim, né? Então, tipo, então tudo bem, a gente pode aceitar que a profecia do Anakin foi um erro e tal, mas assim, eu não sei se eu gosto da ideia de aceitar isso, sabe? Aí é uma coisa pessoal minha, não chega a ser um erro do filme, de fato, eu acho, né? Mas assim, apesar disso, eu ainda gosto dessa trilogia um pouco, né? Mas eu acho que ela ficou bem abaixo do esperado por conta de vários detalhes, né? E, e assim, algumas coisas eu acho que foram erros mesmo, outras coisas não foram necessariamente erros, foi questão assim de assim, pelo menos essa questão da profecia do Anakin, assim, no fim das contas não tá certa, assim, não chegou a ser necessariamente um erro, mas eu acabei não gostando tanto, né? E, e assim, isso é só a minha opinião no fim das contas, né? E, se você discorda, deixa aí nos comentários, fala o que você acha, né? Assim, eu sou totalmente aberto a ouvir as opiniões dos outros. E é isso, gente. Eu acho que eu vou ficando por aqui. E mesmo assim eu continuo ansioso pelos próximos Star Wars, né? Tipo, porque, por exemplo, Rogue One foi muito bom. Foi um filme excelente, né? E vamos ver o que vai vir aí nos próximos filmes. Tipo, mesmo que essa trilogia tenha ficado abaixo do esperado pra mim, eu ainda fico ansioso pelos próximos filmes. Falou. E fiquem bem. E feliz ano novo para todo mundo.